Bom dia, hoje sexta-feira, 20 de março. Estamos iniciando mais uma reunião matinal, onde falaremos aqui no mercado doméstico, as tensões e a crise política permanece entre Congresso, leia-se PMDB, versus Planalto, PT. Saiu também o IPCA 15, que veio em linha com a mediana de 1,24%. E também, para quem não assistiu, vale a pena assistir a entrevista que o ex-presidente FHC concedeu ao programa Diálogos, de Mário Sérgio Conte, em que ele fala sobre a falta de credibilidade do atual governo e também da impopularidade. Ele disse que ele não torce para que a Dilma saia via impeachment, que ela termine o mandato, mas que faz parte da democracia até esse pedido também de impeachment. Falando sobre as tensões, a crise política, anteontem a gente teve a saída do Cid Gomes e aí uma vitória, digamos assim, nessa batalha, PMDB ganhando do Planalto, eles impuseram a saída dele, do Cid Gomes, e houve a demissão. Ontem já foi o contrário, a vitória aí, por um lado da batalha, foi da presidente Dilma, que bateu o pé e foi resistente, em relação a uma ampla reforma ministerial. Ela falou que pode ocorrer mudança, mas que ela será pequena, não uma reforma ampla. Vamos ver, quem viver verá essa batalha aí. O Planalto tem muito mais a perder do que o Congresso, então a gente acha que a presidente Dilma precisa ceder em relação ao Congresso. E aí que se discutiu, e justamente nessa entrevista o FHC fala, é um pouco aí a falta de credibilidade e o Planalto tendo que ceder bastante para o Congresso e o PMDB, nesse caso, mantendo a base aliada. Lá fora, bolsas em alta, dia de agenda bem fraca nos Estados Unidos, as atenções se voltam aí dos investidores para a Grécia. Teve uma reunião do primeiro-ministro grego de finanças, juntamente aí com os ministros de finanças da zona do euro. Ele, o primeiro-ministro da Grécia, saiu otimista. Ele falou que não pretende impor medidas restritivas e recessivas no seu país. Lembrando que ele ofereceu para baixa renda aí não pagar a conta de luz e também ter um vale alimentação todo mês, uma medida que a própria Angela Merkel, da Alemanha, destacou que eles não gostaram, quer dizer, você está incentivando aí em maiores gastos pelo governo grego, mas as bolsas por lá operam em alta hoje. Petróleo em forte queda aí, mais um dia, mais de 1% de queda. No mês o WTI cai na casa de quase 15% e o Brent na casa de 13%. Vocês podem perguntar se isso seria positivo para a Petrobras. O ponto é que o dólar vem acompanhando e subindo bem, deixando praticamente próximo, gasolina e diesel próximo, a paridade aí nesse sentido. A Petrobras não ganhando, não fazendo mais dinheiro do que deveria, mas também não perdendo como aconteceu de início de 2010 até final de 2014. Agora, para falar como é que abriram aí, como é que abriu nossa bolsa, futuro, e também como é que abriu o dólar, Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, a nossa bolsa está refletindo aí as movimentações das bolsas ao redor do mundo e trabalhando com uma leve movimentação positiva. O nosso índice futuro iniciou o pregão em conta de 0,5%, chegou a valorizar 0,7% e agora entregou um pouquinho trabalhando na casa de 0,2% de alta. Vale a pena a gente ficar de olho em uma possível movimentação mais neutra para o Ibovespa hoje, aproveitando que a agenda macro, a agenda mundial aí é bem fraca também e o Ibov subiu bastante ao longo dessa semana. Ontem nós tivemos uma desvalorização do índice Ibovespa, fechou com uma queda de 1,11%, cotado a 50.954 pontos. Os estrangeiros ficaram net compradores em 1.343 contratos e seguem com o saldo acumulado net compradores de 64.950 contratos. Já em relação ao dólar, o dólar iniciou o dia no campo negativo, queda de 0,6% e reverteu esse movimento, mais uma vez trabalhando no campo positivo e superando a casa de 3,30. O dólar no momento supera aí a região de 0,5% de variação positiva, trabalhando aproximadamente na cotação de 3.310 pontos. Ontem o dólar teve uma forte valorização, 2,48%, cotado a 3.304,5 pontos. Os estrangeiros tiveram uma atuação positiva, ficaram net compradores em 7.813 contratos e seguem posicionados, comprados em 223.409 contratos. Ontem a nossa área de análise técnica, nós fechamos 3 calls que havia sido aberto em swing trade, tá?
Nós finalizamos CETIP, a compra foi iniciada a R$ 30,05 e fechamos a R$ 31,26, uma valorização de 4,03%. Braskem, a compra foi dada a R$ 10,60 e a gente fechou a operação a 11,40, 7,5% na operação. E Marfrig, a gente encerrou a operação a 4,45, uma compra que foi iniciada a R$ 4,25, 4,7 foi a valorização do ativo. Aproveitando, nós iniciamos também mais 2 novos calls ontem pela nossa área por meio de gráfico, tá? Nós iniciamos 2 vendas, duas posições short em Petrobras e CCRO. A venda de Petrobras foi dada a 9,12, a gente tem um alvo da operação em 8,30, redução parcial da operação em 8,80 e o stop em 9,50. Ontem a Petrobras fechou a 8,90, quase pegou a realização parcial, então fique atento se porventura a Petro abrir com um leve gap de baixa, bater 8,80, reduz a posição e ajusta o stop para o ponto de entrada. CCRO nós vendemos o ativo a 15,55, temos um alvo na operação em R$ 14,00, uma realização parcial em 15,03 e o stop a R$ 16,01. Gostaria de desejar a todos uma excelente sexta-feira, bons negócios e até mais. Obrigado, Danilo. Falando agora aqui do fluxo na casa. Ontem teve um basket de compra de investidores estrangeiros, mas o fluxo fez. Os locais terminaram o dia net vendedores em R$ 6 milhões. Eles compraram Bradesco, Cosan, CETIP, Hipermarcas e SUSB 5. Na venda, BVMF, Klabin 11, Crote 3, Suzano, né, então foram as 2 pontas, e Vale 5. Já nas 2 pontas, Cielo, Estácio, Itaú, Ultrapar e Vivo. Lembrando ontem, né, que a nossa área de análise recomendou o long short comprado em CETIP e vendido em BVMF. Os estrangeiros terminaram o dia net comprados, como eu citei, teve um basket, foi de R$ 15 milhões. Eles compraram Banco do Brasil, Brasil Foods, Embraer e Itaúsa. Foram vendedores de Ambev, Bradesco, Bradespar e Cielo. Nas 2 pontas, Braskem, Gol, Itaú, OIBR4 e Ultrapar. Agora, para falar de fundamentos e o resultado forte, resultado de Estácio, eu convido aqui Ricardo Kim. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. É isso aí, comentado o resultado de Estácio, que saiu ontem à noite. Resultado bem forte, ali até acima das expectativas. Lembrando que no 4º trimestre, geralmente, a gente não tem muita surpresa em termos operacionais, mas não foi o que a gente viu até uma operação muito boa, em termos principalmente de margem, que eu vou comentar daqui a pouco. Mas indo para a parte de base de alunos, alunos consolidados, tá? Aqui a empresa conseguiu crescer cerca de 22% organicamente, ano contra ano, e aí se a gente colocar em cima o aumento de ticket médio, isso aí fez com que a receita líquida crescesse cerca de 40% organicamente no ano contra ano. O destaque negativo aqui só fica para o aumento no ticket médio de ensino à distância, que foi um pouco tímido, e também o aumento da evasão na parte presencial. Mas mesmo assim, como eu acabei de falar, resultados em base de alunos e receita bem sólidos e interessantes. O destaque aqui do resultado, o destaque positivo, fica de fato para o aumento de margem. A margem EBITDA aí aumentou o ritmo de crescimento, a gente via um ritmo ao longo do ano, e nesse 4º trimestre eles aceleraram. Se a gente for ver, a margem EBITDA cresceu cerca de 5,3 pontos percentuais no ano contra ano e fez com que o EBITDA em si crescesse cerca de 70% organicamente. Então, no resumo aí, um resultado bem robusto aí acima das expectativas de mercado. Mas, de qualquer forma, o que vai mexer e movimentar o setor e as ações são as notícias de mudança do FIES e atuais mudanças e mudanças futuras. É isso sim que a gente vai olhar, e a perspectiva para o futuro. A Estácio, ela comentou bastante no release que sempre foi bastante conservadora na exposição do FIES, e realmente foi. Ela sempre teve uma penetração menor que as demais, mas querendo ou não, ao longo do tempo, essa exposição se tornou relevante. Então, qualquer mudança aí que a gente veja no programa vai, de fato, impactar a Estácio. Outro ponto interessante foi que eles divulgaram um pouco do que foi captação, o que está sendo captação para esse primeiro semestre. Eles estão conseguindo segurar bem a captação, crescendo bem tanto em EAD quanto presencial, então conseguindo aí, de certa forma, por enquanto, mitigar aí essa questão do FIES. Então, de novo, apesar do resultado robusto, a gente ainda continua bem cético com o setor para o curto e médio prazo. É só a gente olhar o que aconteceu ontem na teleconferência. A Croton comentou um pouco mais dos impactos de forma mais clara em capital de giro, captação e ticket médio.
e o setor sofreu bastante, então, de fato, isso aí vai continuar pegando e fazendo ruído no curto prazo. E só para finalizar, Estácio também falou, ou emitiu um comunicado de que conseguiu um empréstimo de cerca de 200 milhões de reais. Esse empréstimo, só para a gente saber, é empréstimo de curto prazo, apesar de ela não ter detalhado muito o porquê. Ela só falou que é para reforço de caixa, etc. Mas, obviamente, a gente pode fazer alguma ligação com essas mudanças do FIES, já que a necessidade de capital de giro para esse ano vai aumentar e esse empréstimo foi de curto prazo. Então, a gente pode linkar isso justamente para reforço de capital de giro com essas mudanças do FIES. É por isso, provavelmente, que a Estácio está fazendo esse empréstimo. Tá? Então, por hoje é só, pessoal. Bom dia a todos. Obrigado, Kim. Falando ainda sobre fundamentos, né? Petrobras anunciou a produção, né, menor, não tem mágica, né? Menor investimento, menor produção. A produção caiu 1,5% em fevereiro em relação a janeiro e tende a cair, né? Se alguém esperava um crescimento esse ano, ele não existe, porque com uma redução do capex na casa de 30% para esse ano, isso vai acontecer e já é visto agora justamente em fevereiro. Fora isso, né, a companhia aí falando, né, sobre o balanço auditado ontem no broadcast, né, falando que a divulgação deve ser entre esse final deste mês e início de abril. Isso pode ser um ponto positivo para a companhia, né, independente do tamanho, do rombo, né, porque sem balanço ela não consegue rolar dívidas só via, entre aspas, parceiros, e aí Banco do Brasil, Caixa e BNDES, e também emitir ações se ela precisar disso. Então, nesse sentido, o balanço, né, saindo entre início de abril, final de março, acaba auxiliando aí a companhia, mas a gente segue cético com exposição à Petrobras. Vale destacar aí também que a Gol, né, a MEC, né, a Associação de Investidores do Mercado de Capitais, vem negando a superação, né? É uma ação super preferencial que eles querem fazer. O que acontece é o seguinte, não pode ter uma participação relevante em empresas estrangeiras em capital aqui nas nossas empresas aéreas. Então, através da PN, não se tornaria controlador, mas eles querem dar quase que um atributo aí para as PNs, né, o mesmo que tenham as ONs. E aí, essa associação quer vetar isso, o que seria ruim para a companhia, ruim para a Gol e difícil, né, captar mais dinheiro se necessário. O cenário é ruim para as empresas aéreas por conta desse alto dólar e custos em dólar por conta do combustível e também menos tráfego aí, né, de pessoas voando por conta desse cenário desafiador. Vale citar a CPFE também, né, foi rebaixada aí pela FIT e também saiu o financiamento às distribuidoras, o valor, né, o montante daquele dinheiro utilizado para as térmicas, tudo isso era de 3 bilhões e sem o esperado, ele atingiu agora 3 bilhões e 400, isso também é negativo para as distribuidoras. A Sabesp agora tentando fazer aí um acordo, né, sobre os precatórios, dívidas de municípios, e de 3 bilhões de reais, fala ela fala que Guarulhos, Mauá e Santo André aqui em São Paulo devem em torno de 3 bilhões de reais ela quer receber. Sabesp vem tentando tirar dinheiro das formas, assim, tentando assim auxiliar o caixa da companhia, né? Ela vem passando por um processo complicado, que é muito capex e pouco retorno, né? A gente não recomenda exposição ativa e se subir até vale a pena shortear por conta dessa crise hídrica. Vivo ontem, as ações caíram fortemente aí com informações, né? 3 fontes falaram na Bloomberg que a empresa pode emitir ações na semana que vem, já anunciar aí, registrar na CVM. Seria na casa de 1,2 bilhões de euros. Com esse mercado muito ruim, as ações caíram mais de 4%, poderão sofrer mais, aí a gente não recomenda exposição a nenhuma empresa do setor de telecom. Vale citar Cyrela. Cyrela reportou o resultado ontem à noite, um resultado abaixo das expectativas, um ROI, né, Return on Equity, né, retorno sobre patrimônio na casa de 11,9% nos últimos 12 meses, ou seja, não entrega nem Selic. Então é por isso que a gente vem discutindo para não ter exposição ao setor de real estate. Cyrela está na posição aí maior em relação a short sobre o free float, mas ainda não, a nossa área de BTC ainda não vê, está em quase 17%. A nossa área de BTC, de aluguel de ações, ainda não vê um squeeze no ativo, mas vale a pena mencionar. Na parte de geração de caixa foi positivo, mas o ROI, né, ela negocia
valor de mercado sobre patrimônio 80%. Ah, então vale a pena comprar que ela está com desconto. Mas ela não entrega nem a Selic. Então ela teria que ter um desconto já propriamente dito. É igual a bancos. Bancos negociam a 1,7 vezes patrimônio, ou seja, 70% de prêmio em relação ao patrimônio. Só que o ROI de Itaú foi 24%, ou seja, praticamente o dobro da Selic. Então Itaú poderia negociar a 2 vezes, né, patrimônio, por isso que tem upside. Já real estate, não. É pelo contrário, as empresas não podem sofrer mais. Nada que não é barato não pode se tornar mais barato ainda. Então, fora do setor de real estate, a gente reitera aqui o call. Copasa e Localiza anunciaram JCP e, por último, mas não menos relevante, nossa área de aluguel. PDG aí atingindo um nível bem alto de short, permanece, mesmo com a oferta aí da 20, né, entrada aí, aporte, capital até no mínimo 300 milhões de reais, podendo chegar a 500 milhões de reais, ela vai aumentar a participação, mas é óbvio que dilui aí os investidores, 44 centavos, que é a ideia da oferta. Cirela também teve uma pequena redução, mas ela tem uma grande demanda por aluguel, por short no ativo, e começou a chamar atenção hipermarcas, tá? Um grande aumento, uma grande demanda aí pelo papel, e o papel é muito concentrado, né? Onde poucos investidores. Então é um ativo para ficar de olho, porque poderia ter um squeeze. Não estamos aqui, nossa mesa de aluguel não afirmou que terá um squeeze, mas que chama a atenção hipermarcas que poderá ter um squeeze. É um ativo que negocia múltiplos altos, tá? Mas é um ativo bastante resiliente, como a gente já citou aqui. Por que isso? Porque a população vem envelhecendo, a população tem uma renda maior disponível, né, nos últimos anos. E aí a compra de medicamentos, remédios, ela acaba assim, não vou comprar agora porque o meu cenário complicou, não tenho dinheiro. Não, você precisa comprar remédio, porque você precisa para viver. Então a população não deixa de consumir, acaba sendo mais resiliente, é um ativo, como eu citei, caro, mas é mais resiliente, de repente pode pensar aí numa aposta, numa exposição aí no curto prazo, um day trade ou mesmo um swing, tentando capturar esse cenário, né, de ser mais resiliente, nesse cenário mais desafiador de bolsa, em um possível squeeze. Lembrando que hoje a gente tem o nosso UFC a partir de 11h35, né, um grande aí início de sexta-feira a todos, e aguardo todos lá a partir de 11h35 UFC. Um grande abraço e até lá.